A graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida e a sua família. Hoje, o pastor Juliano vai nos convidar a caminhar o Evangelho de Lucas. E vamos ter no Evangelho de Lucas o tema central de Jesus, que é o discipulado. O pastor Juliano escreveu um livro que trata do assunto e hoje nós vamos com ele aprender como Lucas fala da ação de Jesus preparando os seus discípulos e nos motivando a sermos e fazermos discípulos de Jesus. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Olá, que bom que você está conosco para iniciarmos mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Quero convidar você a se aquietar um pouco e buscar do Senhor aquilo que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida e para a Igreja do Senhor nesse tempo. Vamos orar juntos? Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor e pedimos a bênção do Senhor sobre esse tempo, sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs que estão participando dessa aula, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Nós glorificamos o Teu nome e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine nesse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nossa aula hoje é sobre o Evangelho de Lucas, desafios para a Igreja de Cristo. Desafios para a Igreja de Cristo. Todos os escritos do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, eles têm um motivo, uma causa e uma razão por ter sido escrito. Talvez uma revelação de Deus para as igrejas ou para algumas pessoas, talvez uma história que ocorreu com uma intervenção do Senhor e essa história tem que ser trabalhada para as próximas gerações e também, de maneira bem especial, como o livro de Lucas nos ensina, que ele tem uma função específica, o escrito. O evangelista Lucas, você vai saber daqui a pouquinho um pouco mais sobre os detalhes de quem é o evangelista, quais são os seus motivos para escrever, mas ele deixou escrito já no primeiro capítulo 1, verso de 1 a 4, nós temos esse objetivo. Qual foi o motivo pelo qual ele escreveu? Vamos ler. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Versículo 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Este é o objetivo de Lucas. Ele fez uma pesquisa muito especial e trouxe para nós uma orientação, um relato ordenado. Esse excelentíssimo Teófilo é uma discussão muito grande dos nossos estudiosos que vão ter pelo menos duas bem distintas orientações com relação a ele. Primeiro, uns falam que é um homem que era discípulo de Lucas e Lucas estava escrevendo para ele, era um grego que estava conhecendo a respeito de Jesus. Outros vão dizer que Teófilo, que é amigo de Deus. Isso tem a ver com as comunidades, com as igrejas que Lucas escreve. Eu penso que isso tenha muito a ver, faz muito sentido isso para os amigos do Senhor, os amigos de Deus. Vamos lá. Quais são as coisas interessantes? O motivo pelo qual Lucas escreve a história de Jesus, da igreja, e aí é o Evangelho de Lucas, ele vai mostrar quem é Jesus, vai revelar Jesus para a igreja, e da Igreja de Jesus, que é o livro de Atos, por volta do ano 80, 81, foram suas comunidades,
suas comunidades são um motivo importante para que ele pudesse escrever o seu escrito em 2 volumes, o Evangelho de Lucas, voltado para a figura de Jesus, a sua centralidade, seu ministério, suas ações, sua morte e ressurreição, e depois para a igreja de Jesus, o ministério de Jesus sendo continuado agora através dos discípulos e todos que foram levantados no livro de Atos. Então, as comunidades foram o motivo desse escrito, desse trabalho tão específico que deu a Lucas uma visão muito ampla de quem era Jesus e qual era a igreja que Jesus estava plantando. Quem era Lucas? O autor do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, convertido do paganismo e de cultura helênica, é o único autor do Novo Testamento não judaico. Então você precisa entender um pouquinho agora, porque daqui a pouco nós vamos poder entender e trazer à tona algumas lutas e algumas questões que o próprio autor tem, a igreja está passando e nós também passamos, que tem a ver com as batalhas espirituais de homens e mulheres que vêm do paganismo, de gente que não conhece nada a respeito de Deus. Ele não era judeu. Lucas, ele faz parte da viagem missionária. No livro de Atos, ele insere a sua história ali. O escritor faz uso do pronome nós. Agora ele não está falando mais da história de algumas pessoas e diz agora nós vamos fazer parte desse momento. Atos 16, e aí os textos estão citados aí. Terceiro, Lucas era um médico, conhecido como médico amado, Colossenses 4:14, citado pelo apóstolo Paulo. Participou da segunda viagem missionária, encontrando-se com Paulo em Troade, Atos capítulo 16. Agora ele vai dizer assim, nós estamos juntos, nós saímos, nós fomos, e agora ele está dentro dessa história. Na terceira viagem missionária, foi com Paulo para Jerusalém e depois o acompanhou até Roma. Este é o evangelista Lucas. O Evangelho de Lucas, ele tem algumas divisões e ele foi colocado de maneira ordenada. Lembra que Lucas não fez apenas um relato das coisas, ele pensou, ele estabeleceu algo muito especial. Bom, a divisão do Evangelho de Lucas é a seguinte: a infância de Jesus, o capítulo 1 e 2, vai mostrar coisas que só Lucas traz à tona. Só Lucas vai relatar por conta das suas pesquisas. E as atividades dele na Galileia. É o relato exclusivo de Lucas sobre o nascimento de Jesus, a figura de João Batista, os capítulos 3 e 4, e depois uma nova realidade do reino de Deus. Jesus pregando o reino de Deus. A segunda parte do capítulo a segunda parte do Evangelho de Lucas vai de 9:51 até 19:27. Que parte é essa? É o que a gente chama da narrativa da viagem. É o maior bloco, são ensinamentos e o comissionamento dos discípulos. Um treinamento específico, muito sério, que Lucas traz de Jesus saindo da Galileia e indo até Jerusalém. Um caminho mais ou menos de 120 quilômetros, onde as histórias vão se sobrepondo e vão acontecendo, e Lucas põe todas essas histórias dentro desse bloco de 9:51 até 19:27, porque ele tem uma orientação. Ele sai da Galileia, da região da Galileia, e vai em direção a Jerusalém. 19:28 ele chega em Jerusalém, então fecha esse bloco e então caminhamos para o terceiro bloco do Evangelho de Lucas, que é Jesus em Jerusalém, de 19 até 24:53. Jesus em Jerusalém, a cruz, o seu retorno para o Pai, mas somente após ser cumprido por ele o comissionamento dos discípulos. E aí nós vamos percebendo todo o cuidado que Lucas tem em trazer à tona aquilo que Jesus está ensinando, está referendando, nos mostrando, revelando aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Bom, Lucas é um escritor que tem uma visão particular.
Lucas é um escritor que tem uma orientação particular, um olhar particular voltado para as suas comunidades. Bom, primeira coisa que a gente pode trazer à tona desse olhar particular é a chamada narrativa da viagem, que é esse bloco maior, é uma criação de Lucas, material de várias origens na trama de uma jornada até Jerusalém. Se nós formos olhar para Marcos, ele vai contar essa história toda em um capítulo só. Jesus sai de Jerusalém, da Galileia, e vai para Jerusalém. Isso é o capítulo 10, 1, e 11, 1 ele já está em Jerusalém. Então, é uma parte muito curta. Lucas, pelo contrário, ele traz à tona todos os detalhes dessa caminhada, dessa narrativa de 9:51 até 19:27. Então, esse bloco ele é uma exclusividade do Evangelho de Lucas. A segunda coisa importante a gente trazer à tona é que o que nós chamamos de a grande comissão, que está relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18, 19 e 20, nós temos essa grande comissão que vai por todo mundo, prega o Evangelho, batiza, ensina, toda essa grande comissão. E também no livro de Marcos, capítulo 16, no Evangelho de Lucas, ela está em Lucas 4, de 16 a 21. Mas é uma coisa muito interessante que quando Jesus fala a respeito dessa comissão, porque eu vim exatamente para fazer isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu e aí ele tem uma descrição do trabalho de Jesus e também um desafio para a igreja. Nos escritos de Lucas, você vai ver claramente a ênfase no Espírito Santo. Nos evangelhos, em alguns momentos, mas no livro de Atos, especialmente, alguns autores dizem que a gente poderia trocar o nome do livro de Atos, ao invés de ser de Atos dos Apóstolos, sim, ser Atos do Espírito Santo. Então, nós temos essa ênfase. Lucas ele tem uma preocupação em trazer à tona a doutrina do Espírito Santo para que a igreja pudesse trabalhar com ela. 4. A disposição geográfica. É muito interessante você ver os escritos de Lucas e Atos. Você vai ver que eles estão colocados dentro de uma disposição geográfica por conta de uma vocação missionária que o coração do Lucas é impregnado. E aí a gente tem, de maneira bem clara, nós temos essa ideia de Jesus trabalhando na região da Galileia a Jerusalém, e aí no livro de Atos nós temos o famoso texto conhecido de Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, uma disposição geográfica, um objetivo claro, há sempre um bloco. Atos está dividido em várias regiões geográficas. Se você for olhar de maneira muito especial para isso, você vai entender essa intenção de Lucas em falar a respeito dessa situação tão especial. Bom, o último da visão particular de Lucas é o interesse de Lucas pelos pobres e marginalizados. Lucas tem uma visão muito especial. Ele olha para aqueles que não têm voz, não têm vez, não têm palavra. Você vai ver Lucas trazendo à tona as crianças, as mulheres, os leprosos, os coxos, os mancos, os cegos, todos aqueles que estavam fora do olhar da igreja da época do judaísmo. Todos aqueles que estavam marcados pelo erro, ou pelo pecado, ou pelas doenças. Jesus vai em direção a eles. Lucas tem um olhar muito especial e nós vamos ver muito mais relatos, muito mais níveis de envolvimento que Jesus olha e que no Evangelho de Lucas é trazido à tona. As viúvas fazem parte dessa história, então há um relato muito especial de Lucas com relação aos pobres, aos marginalizados, aos esquecidos. Bom, para a gente tentar entender um pouquinho, quando Lucas escreve, a gente já disse que Lucas
escreveu por volta do ano 80. Nós temos outras ideias, outras pessoas dizem que são outras datas, mas dentro do processo da minha pesquisa, eu entendi que Deus nos deu essa direção e também a respeito dos estudos, algumas coisas características do próprio texto vai nos dar ideias de como estavam a vivência da igreja, da comunidade e que tempo nós estamos falando. Muito bem, mudanças no Império. 69 a 79, nós estamos falando aqui do Império Romano. Flávio Vespasiano enviou Tito em 70 para destruir Jerusalém e o templo. Daqui a pouco a gente vai entender por que ele foi enviado. Por que Tito foi enviado, esse grande imperador, que depois ele se torna imperador. Por que ele foi enviado? Era um comandante muito violento, e ele entrava e acabava com a conversa mesmo. Por que ele foi enviado para Jerusalém, para destruir Jerusalém, a cidade e também o templo? 79 a 81, esse imperador, esse governador, comandante naquela época, ele vai agora ser elevado ao grau de imperador. Ele fortalece muito ao culto do imperador. 79 a 81. E ele reinou muito pouco, ele foi muito pouco tempo imperador, porque ele teve uma doença, ele morreu de uma febre, pegou uma febre e morreu sem explicações. Você tem aí muito, para quem gosta da cultura grega, de estudar os imperadores, tem muita ideia sobre isso, mas sei que ele pegou uma febre lá e não cessava e acabou falecendo por conta disso. O ano 81 assume Domiciano, agindo contra o cristianismo. Ele deu ênfase no culto ao imperador e perseguiu as comunidades de Lucas. Quero que você preste bem atenção, porque isso vai nos ajudar a entender um pouquinho daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus está fazendo hoje, não só lá no tempo de Lucas. Muito bem, também agora existem mudanças no judaísmo. Quais são essas mudanças? O ano 66, os zelotas, que é um partido religioso político dentro de Jerusalém, dentro do judaísmo, ele estabelece uma guerra contra os romanos, liderada por esses zelotas. E eles resistiram até o ano 70, quando chega o general Tito, lá que a gente já falou dele, que entrou em Jerusalém, incendiou a cidade, o templo, destruiu tudo. Tito foi esse homem aí. Por conta dessa guerra, que já durava há 4 anos, ele veio e acabou com a conversa. Os anos 70, 75, os fariseus que controlavam o templo, que conseguiram fugir da cidade, fundaram uma escola numa cidade chamada Jâmnia, ao sul de Jafa. Jafa é bem na beira do mar. Essa escola se tornou o refúgio dos fariseus e foi nela que o judaísmo se manteve até o que a gente tem hoje. Estamos falando de um período muito de turbulências, seja na parte política, seja na parte espiritual. Os anos 80, 81, Lucas escreve em meio a esta conturbada situação, tanto da política como da mudança do judaísmo, mostrando a necessidade de romper com o judaísmo farisaico e viver segundo o critério de Jesus. Por que isso é importante? Porque agora nós estamos transicionando, nós estamos saindo de uma realidade para uma outra realidade. Lucas estava vivendo o templo ainda, se você for ler Atos capítulo 2, verso 42, você vai perceber que as pessoas estavam indo ainda ao templo. Em algum momento se reuniam para orar, para buscar, e de casa em casa partilhavam o pão e também recebiam os ensinamentos a respeito de Jesus. Atos 8, há uma perseguição, e depois, agora nós já estamos caminhando já lá na frente, ano 66, há uma revolta na cidade de Jerusalém, há uma guerra, há uma resistência contra o império. 70, Tito vem e destrói tudo, expulsa todo mundo dali.
E há de novo uma nova dispersão. E os crentes estão sendo dispersos. Para você lembrar bem dessa história, o Lucas escreve para uma igreja que está localizada na Síria, na Antioquia da Síria, uma igreja bem perto de Damasco, na verdade não uma igreja, mas uma comunidade, várias igrejas espalhadas por aquela região, onde muitos gentios haviam se convertido e onde muitos desses crentes em Jesus, que estavam ainda dentro do judaísmo, vinham para participar. Agora há uma mudança, há um rompimento, há um tempo novo que precisa ser estabelecido. Como eram essas comunidades que Lucas era o seu um dos grandes líderes, o grande historiador dessas comunidades? Bom, essas comunidades estão passando por processos de transição, você já está percebendo isso. E agora, com a morte do apóstolo Paulo, lembra que Lucas está escrevendo entre o ano 80 e 81, o apóstolo Paulo morre por volta do ano 67. Temos agora a estagnação na paixão e no fervor do movimento missionário de Paulo. Então, todo aquele movimento que Paulo fez, das viagens missionárias, a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária, sua ida até Roma, ele morre lá debaixo dos domínios do Império Romano, ano 67. Agora nós estamos no ano 80 e Lucas agora começa a ver e a sentir um pouco mais as dificuldades que era ser um líder para motivar uma igreja que já não tinha mais a mesma paixão missionária, já não tinha mais o mesmo ardor. As coisas começaram a diminuir um pouco. Lucas escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos também para trazer resposta a esse movimento, a esse arrefecimento da paixão e do fervor missionário. As comunidades de Lucas eram uma comunidade de segunda geração, o declínio na ênfase e dedicação à missão. Uma grande obra missionária foi feita, um grande movimento foi feito, e agora as coisas deram uma aquietada. Sabe quando a igreja tem aquela infeliz ideia de dizer assim, vamos olhar um pouquinho para nós, vamos cuidar de nós mesmos, vamos deixar um pouquinho essa tarefa missionária de lado. Infelizmente, nós temos muitas igrejas que deixaram de evangelizar, de falar do amor de Jesus, de ir até as nações, de atravessar a rua e falar do amor de Jesus. Muitos crentes hoje pararam de fazer essa obra, de falar do amor de Jesus. E essa comunidade agora está vivendo esse declínio no seu ânimo. Eles estão tendo problemas com a perseguição. Talvez esse tenha sido o maior problema deles mesmo nesse momento. Eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo hostilizados pelos judeus, porque é claro que sobrou para os cristãos. Quando o Tito vem e destrói a cidade de Jerusalém e o templo, quem seriam os culpados? É claro, foram os cristãos. Esse povo aí de Jesus, esse povo do caminho, a culpa é deles, pode ter certeza. E eles também eram perseguidos pelos imperadores, os grandes imperadores que a gente fez menção deles aqui. Nós falamos de Tito, de Vespasiano, Tito e Domiciano. Esses três imperadores, eles deram uma grande ênfase no culto ao imperador, porque eles se achavam e escreviam como semideuses. Eles mandavam carta e assumiam esse posicionamento de um semideus. Então, todo mundo tinha que adorar o culto, tinha que adorar o imperador. Então, chamar Jesus de Senhor é ir contra os imperadores. Chamar Jesus de Senhor da nossa história, da nossa vida, é uma afronta ao imperador. Então, vamos perseguir os cristãos, vamos matá-los.
Talvez esse seja um grande problema. Então, há uma crise de identidade aqui, agora, com essas comunidades de Lucas. Eles estão perguntando: nós somos uma seita dentro do judaísmo que não nos aceita mais, ou somos uma nova religião predominantemente gentílica? Porque as comunidades onde eles estão já não são mais as comunidades que a gente tinha dentro do judaísmo. Não era apenas judeus, mas agora os gentios fazem parte. Eles vieram de todos os lugares, gente de tantos lugares possíveis. Essa é uma grande crise. Perceba, nós estamos falando sobre um pouco de história. Talvez você possa dizer assim: não, pastor, não estou entendendo nada porque que o senhor leu Atos 1, de 1 a 4, e falou porque Lucas escreveu para o amado Teófilo, e agora eu estou tendo uma aula de história. Por quê? Porque a igreja está passando por desafios. Lucas decide redigir o Evangelho contando a história de Jesus que vem da tradição judaica, dizendo: realmente, a tradição, o Jesus veio dos judeus, a salvação veio dos judeus. E no Evangelho ele vai falar sobre isso. No livro de Atos, ele vai dizer que contém a história continuada e reformulada da igreja nascente, inserindo assim os gentios de maneira permanente. Então agora eles não são mais estranhos, eles não são mais, como a gente podia dizer, deixa eles aí agora. Não, eles fazem parte da história, porque Jesus também morreu pela vida deles. Quais são os desafios para a igreja de Cristo? Desafios para essa igreja. O primeiro deles é, com tudo aquilo que a gente já falou, é encarar a perseguição. Não dá para dizer que não existe essa perseguição. Não dá para eu ler o Evangelho de Lucas e Atos e não entender que existe uma perseguição do império contra os crentes. Então, fazer profissão de fé, declarar a Jesus como Senhor, era realmente um risco de morte. Você corria risco de tomar um posicionamento por Jesus, de dizer: eu creio em Jesus, eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Dizer isso era realmente um grande perigo. Por quê? O império estava perseguindo, porque agora eles queriam dizer que os imperadores eram deuses e que todo mundo deveria cultuar os imperadores. E nós temos uma outra situação que agora é essa história da batalha espiritual, que eu disse lá no início, que o Lucas faz bem menção dessa história. Lucas veio do paganismo, de outras religiões. A gente não sabe muito bem quais foram as religiões ou quais foram as influências pagãs que Lucas teve. Mas uma coisa é certa: ele veio de cultos. A gente poderia pensar talvez no culto grego, no culto romano, talvez a gente poderia pensar em cultos babilônicos, mas uma coisa é certa: para tomar uma decisão, Lucas teve que romper com a sua história. E essa batalha espiritual está presente também hoje para a igreja. É um grande desafio. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso e dizer, como eu já ouvi, infelizmente, de alguns crentes: pastor, nessa história de batalha espiritual eu penso assim, eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Não é assim não, né, irmão? Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor procurando a quem possa tragar, especialmente os eleitos. Então eu e você estamos dentro de uma batalha espiritual para vivenciar a realidade de Jesus Cristo na nossa vida, a realidade da igreja do Senhor.
Estar na igreja, vivenciar a igreja de Jesus é uma batalha espiritual. Vivenciar na sua célula, vivenciar nas suas relações de oração, de evangelização, é uma batalha espiritual. E por isso nós precisamos entender que nós estamos dentro de um processo de perseguição. Também é uma perseguição pelo judaísmo, uma religião baseada em regras. E talvez você já esteja entendendo do que eu estou falando. Nós temos hoje quantas e quantas realidades espirituais de igrejas, até ditas igrejas oficiais do nosso país, que são baseadas em regras, em fórmulas, em condicionamento, que você fica em pé, senta, levanta, ajoelha, levanta, vai, agora é hora de ir embora, tchau. Mas isso não é relacionamento com Deus. Isto não é igreja de Jesus. Isto não é uma vivência. E a perseguição, talvez você já tenha passado por isso. Eu já passei por isso, quando no momento que eu tomei a minha decisão e o meu coração foi cheio do amor de Jesus e eu fui chamado pelo Pai e eu tive que me posicionar diante da minha casa, diante da minha família e dizer: eu creio em Jesus Cristo e vou fazer a minha pública profissão de fé. Foi um tempo muito difícil. Alguns simplesmente deixaram o Juliano de lado. É uma realidade? É verdade isso. Os desafios para a igreja, Lucas está enfrentando os desafios da vida dele, que é a formação missionária para as novas realidades geográficas, religiosas e espirituais. Veja como mudou tudo. Mudou tudo. Nós estamos vivendo várias transições, pessoas saindo de alguns lugares e indo para outros. Por exemplo, em 66 até 70, com a guerra que houve em Jerusalém, muitos saíram de lá, muitos mudaram e foram estabelecer-se, por exemplo, alguns fariseus em Jâmina, uma cidade que se tornou um lugar da sinagoga. A sinagoga ganhou espaço e força em Jâmina. Mas nós temos pessoas espalhadas em todos os lugares. E essas novas realidades, alguém sai de um lugar e vai para outro. Realidades religiosas. Nós tínhamos o domínio do judaísmo, agora nós vamos ter a força do Império Romano, dizendo: abandone tudo isso aí, todas as suas religiosidades e cultue o imperador. Uma nova forma e uma batalha espiritual que está sendo formada. Tudo isso está acontecendo e Lucas tem que, como líder da igreja, como um pastor responsável, como um historiador, como um homem de Deus, como um discípulo de Jesus, agora ele tem que formar novos discípulos. A diminuição do envolvimento missionário dos novos discípulos e das igrejas. Você tem aquele esfriamento. E é escrito de Lucas, vai servir para dar novo ânimo, para dar nova visão e nos desafiar para o novo do Senhor. Perguntas que estão vindo à tona. Nós temos a necessidade da formação de uma nova geração. Veja, Lucas já está caminhando para o ano 80, no mínimo Lucas tinha 65, 67 anos. Você pensa aí, um senhor já. E agora ele olha para a vida dele e agora ele tem mais história do que futuro. E ele diz assim: quem que vai assumir? Quem vai pegar o bastão e vai continuar a caminhada, a corrida da fé? Quem vai atravessar as fronteiras e irá a outros lugares para falar do amor de Jesus? Então agora ele tem uma necessidade muito séria, que é a formação de uma nova geração de discípulos comprometidos com a missão e de uma nova liderança para as igrejas locais. Há uma série de igrejas nessa região em que Lucas está escrevendo.
E aí ele olha para aquelas igrejas como um pastor que ama o seu rebanho, como um grande líder, historiador, e ele olha para aquele lugar e diz assim: Deus, alguma coisa tem que ser feita. O amor está esfriando, aquela vocação missionária está arrefecendo. O que nós vamos fazer? Lucas escreve o Evangelho de Jesus e Atos para trazer resposta e desafios para essa geração. A necessidade de discípulos comprometidos com a missão de uma nova liderança para as igrejas locais. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, que nós temos igrejas que estão morrendo, igrejas que estão se definhando, que estão diminuindo, que talvez tenha lá um grupo de 10, de 5, de 7, de 20 pessoas, igrejas que estão desaparecendo. E nós não podemos permitir que isso, porque a nova geração não foi preparada, a nova geração não foi desafiada, a nova geração não foi discipulada por um programa missionário, um olhar missionário do Senhor. Esse desafio perpassa a história de Lucas. Uma perguntinha para nós. Os desafios para a igreja são desafios do tempo de Lucas ou do nosso tempo hoje? O que você acha? Tudo que dissemos, todas as lutas, todas as batalhas, sejam elas espirituais, contra os governos, contra as perseguições, quantas igrejas estão sendo perseguidas hoje pelo Estado Islâmico? Quantas igrejas hoje estão perseguidas? Quantos crentes estão sendo mortos nos campos missionários? Quantas pessoas estão vivenciando as suas lutas? Quantas igrejas estão morrendo por falta de um discipulado vigoroso missionário? Quantas igrejas estão perdendo a sua direção porque a liderança é uma igreja só de cabelo branco e não tem mais ninguém que vai assumir. E quando esses nossos amados irmãos morrerem, a igreja para. Quantos desafios? Lucas está olhando para a sua igreja, Lucas está olhando para a realidade da perseguição, da batalha espiritual, Lucas está olhando para o confronto com o judaísmo, contra o judaísmo e contra essa adoração do culto do imperador. Lucas está olhando para as igrejas que estão diminuindo o seu trabalho missionário, o seu fervor, o seu ardor. Lucas está olhando para uma geração de discípulos que foram abençoadores, que estão morrendo por causa da perseguição, por causa da sua idade, por causa das batalhas. Eles estão morrendo. E Lucas olha para a sua igreja e encara os desafios. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, para desafiar a minha vida e a sua vida, a olhar para o Senhor e dizer: Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, e eu quero fazer parte dessa história. Que desafio maravilhoso! O desafio de Lucas não é para a igreja só de Lucas, o desafio do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos é para nós também hoje, para mim e para você. E eu quero convidar você a responder esse desafio agora, em nome de Jesus. Talvez você esteja passando por perseguição, talvez você esteja vivenciando um tempo de batalha espiritual, talvez você esteja desanimando no trabalho missionário, no envolvimento com a sua célula, no servir. Talvez esse tempo que nós estamos vivendo hoje de pandemia tenha gerado em você certo receio, medo, mas eu quero desafiar você em nome de Jesus, a olhar para o Senhor, que sofreu na cruz pela minha e pela sua vida, e clamar a Ele: Senhor, acende essa chama, que você possa ler e mergulhar na palavra do Senhor e ser desafiado por ela, que ao ler os textos de Atos você possa dizer também: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito para falar, para testemunhar, para curar, para ministrar em nome de Jesus o Teu poder para as nações. Desafia o nosso coração, Senhor.
Ministra a tua bondade sobre nós. Vamos orar? Você aceita esses desafios? Eu queria que você fizesse a sua oração, e eu vou fazer uma oração aqui. Quero incluir você nessa oração, mas eu queria que você fizesse a sua oração, dizendo para Deus que você aceita esses desafios, dizendo para Deus que você está pronto para continuar a pregação do Evangelho de Jesus na presença e na unção do Espírito Santo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pelo desafio do Evangelho de Lucas. Obrigado pelo desafio do escrito de Atos dos Apóstolos para o nosso coração. Os desafios que foram encarados por Lucas, que foram levando ele a tomar decisões, e a escrever, e a falar, e a abençoar a sua geração. E nós somos gratos porque esse desafio chegou até nós, e o Lucas foi muito fiel ao seu chamado, e Lucas foi muito feliz no seu ministério, porque o ministério dele foi abençoado pelo Senhor, e nós temos a convicção disso porque este ministério nos abençoa hoje. Obrigado, Pai, pelos escritos de Lucas. Mas agora, Senhor, desafia a tua igreja que ora, que clama, que busca ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Derrama a tua graça sobre a vida deles. E hoje, aqueles que estão se sentindo frios, apáticos, sejam desafiados, sejam aquecidos. Fogo do céu venha sobre a sua vida e aqueça o seu coração. Aqueles que estão se sentindo oprimidos, perseguidos, Deus envia do teu Espírito Santo para confortar, aliviar e dar a eles a vitória em nome de Jesus. Que o poder do teu Espírito gere um novo mover de discipulado. Que o mover do teu Espírito gere uma nova geração. Que homens e mulheres que assumem o seu compromisso com o Senhor. Nós abençoamos essa geração. Queremos agradecer ao Senhor, assim como agradecemos pela vida de Lucas, a geração que nos antecedeu. Homens e mulheres que batalharam a história, a batalha espiritual e tiveram êxito e vitória, porque esse Evangelho chegou até nós. Mas nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe como igreja, para transmitir o Evangelho para a próxima geração, para os amigos de Deus, para os novos teófilos. A bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que alegria poder partilhar isso com você. Esse tempo de estudo maravilhoso. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a sua vida e seja ministrado no poder e na unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Até mais. Eu espero sinceramente que esta aula tenha ajudado você, cada membro da nossa igreja, a cumprirmos melhor aquela que é a missão da IPI Central de Presidente Prudente, que é levar pessoas a serem discípulas de Jesus. Vamos praticar aquilo que ouvimos e os desafios que recebemos neste dia. Deus abençoe você e a sua família.